me chamou a atenção o alerta de Vossa Excelência sobre o que acontecerá amanhã. Tão importante quanto a sessão do Congresso Nacional para apreciação de vetos é a sessão temática que foi agendada pelo presidente Renan Calheiros, a quem eu renovo agradecimentos em nome das Santas Casas e de vários senadores que participaram desse movimento, senador Aloysio, senador Moca, senador Delcídio Amaral, vários senadores que se envolveram nesse assunto, senador Walter Pinheiro, que foi um debate amanhã. Mais de 100 dirigentes de todo o Brasil estarão aqui no Senado para debater o financiamento com o ministro da Saúde, eu espero que compareça, e o presidente do BNDES. Então, gostei de Vossa Excelência, renovamos o convite para esse debate. Vossa Excelência, que na CDH tem tanto tratado desses problemas. Mas, meus caros colegas senadores e senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nós estamos vivendo, muito preocupados, o agravamento da crise, não apenas a crise política, a crise econômica, mas a crise mais grave, no meu modesto entendimento, senador Arilberto, que é a crise federativa. Ela está se aprofundando de maneira extremamente grave e, eu diria até, em certo aspecto, perversa. O governo federal, aliás, na proposta orçamentária para 2016, reconheceu um déficit de 30 bilhões de reais. Aliás, é a primeira vez na história o registro de um déficit orçamentário desse tamanho. Os números assustam não tanto pelo valor, mas, sobretudo, pela demonstração da incompetência na gestão. Aliás, tomo, para ilustrar, a palavra do procurador do Ministério Público no Tribunal de Contas da União, senhor Júlio Marcelo de Oliveira, hoje na Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa. Disse ele: o governo, na elaboração de sua previsão orçamentária, o fez baseado em um otimismo exagerado e, quando confrontado com a realidade, o governo federal, por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, precisaria realizar contingenciamentos para atingir a meta fiscal definida por lei. E isso não foi feito, fecha aspas. O saldo devedor do governo federal com o BNDES aumentou. Para os auditores Leonardo Rodrigues Albernaz e Tiago Alves Dutra, a responsabilidade é da Presidência da República. E essa situação é complicada. A Comissão Mista de Orçamento parece examinar, nesta tarde, a possibilidade de devolver esta proposta orçamentária à Presidência da República. Isto é, o momento crucial desta relação, e nesta crise nós temos aqui reafirmado a necessidade de tratar com responsabilidade, mas não dá também para tapar o sol com a peneira. São perversos os efeitos da má gestão nas contas públicas da gestão federal, dos estados e dos municípios. No Rio Grande do Sul, senador Paulo Paim, a greve do funcionalismo entrou hoje no segundo dia por causa do parcelamento dos salários. Faltam mais de 5 bilhões e 400 milhões no caixa do Estado, equivalente a 3 folhas de pagamento do funcionalismo. Cada gaúcho já está nascendo hoje com uma dívida de R$ 6.400. Essa é a situação caótica das finanças do Rio Grande do Sul. Nesta semana, a paralisação das atividades de segurança, inclusive teve a participação de batalhões da Brigada Militar. Os protestos se ampliam na capital, Porto Alegre, e no interior do Rio Grande do Sul. Em Esteio, na região metropolitana, a mobilização dos policiais no início desta semana foi com a queima de pneus na BR-116. Famílias inteiras, pacientes, pais e alunos estão sentindo as limitações dos serviços públicos porque os ajustes fiscais e orçamentários não foram feitos nos últimos anos, quando a situação era mais estável. A paralisação, por isso, continua em grande parte das escolas estaduais e o serviço em hospitais, delegacias e presídios segue limitado.
A população do nosso Estado, senador Paim, está sentindo na pele os impactos dos persistentes desequilíbrios financeiros e fiscais. A situação das contas públicas do Rio Grande está tão crítica que funcionários da Superintendência dos Serviços Penitenciários planejam abandonar os presídios gaúchos. As primeiras cidades afetadas seriam Charqueadas, Bagé, Pelotas e Santana do Livramento. Uma penitenciária deve ser esvaziada hoje, segundo o Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado. Em 2002, é importante lembrar, centenas de policiais militares tiveram de sair nas ruas e assumir 27 presídios e albergues devido a uma greve dos agentes penitenciários que durou 36 dias. Na época, os servidores queriam pagamento de horas extras e melhorias nas condições de trabalho. Mais de 10 anos após esse episódio, o clima de insegurança volta a se instalar no nosso Estado. Nos municípios, a situação também é aguda e grave. As cidades menores são as que mais sofrem. Em consequência do atraso de repasse dos recursos da União e do Estado também, a maioria das prefeituras da região das Missões, importante região turística e também de produção agropecuária do Rio Grande do Sul, está sem qualquer condição de fechar as contas até o fim do ano. Se nada for feito, os municípios vão enfrentar uma verdadeira calamidade financeira com a suspensão quase que total dos serviços prestados à comunidade a partir da saúde. A Associação dos Municípios das Missões pretende fazer nesta quarta-feira uma grande mobilização regional comunitária com a paralisação das atividades em 26 prefeituras missioneiras. A população que vive nesses municípios sabe o quão importante é a governança, a transparência nas contas públicas para superar a crise e melhorar a administração municipal. Por causa do agravamento da situação das contas, os gestores pretendem tratar dos débitos municipais nessa paralisação e dimensionar os débitos e as medidas que precisarão ser tomadas para evitar que as contas públicas municipais entrem em colapso, já que vem ocorrendo com as contas estaduais. Segundo o presidente da Associação dos Municípios das Missões, Ângelo Fabiano Duarte Thomas, esses municípios pedirão socorro nesta quarta-feira e exigirão os repasses dos recursos que a União deve aos municípios. Os protestos, a presença com as lideranças regionais, estaduais e federais, servirão para debater o futuro dessas prefeituras diante da crise econômica e do novo quadro orçamentário e fiscal projetado pelo governo federal com esse déficit de 30 bilhões de reais. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, presidida pelo petista Luiz Carlos Folador, também participará dessas mobilizações. A saúde, a educação e a segurança desses municípios estão em risco. Pena que eu não tenha aqui para mostrar a todos uma foto emblemática deste prefeito, de um pequeno município. O Folador é o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul. Sabe qual foi a foto que ele fez no dia da posse, senador Dário Berger? Ele é do Partido dos Trabalhadores, ele vive o drama da administração municipal. Ele com pires na mão e de joelhos. Com pires na mão e de joelhos. Simbólico isto. Não só na dependência dos repasses do Estado, mas especialmente dos repasses da União para os municípios em vários programas, que tornam hoje inviável a administração municipal. Penso, por isso, que a grave situação das contas públicas federais, estaduais e municipais só será superada com reformas urgentes focadas na solidariedade federativa. A população não aguenta mais impostos. Aumentar mais imposto ou tentar ressuscitar a CPMF, com qualquer outro nome que seja, não são soluções adequadas, porque é o povo que paga a conta. É preciso cortar gastos não obrigatórios e fazer uma verdadeira arrumação da casa, com exemplo da atitude. Levantamento da ONG Contas Abertas, que faz monitoramento dos gastos públicos, identificou cerca de 20 bilhões de reais em despesas não obrigatórias passíveis de cortes. Ora, 20 bilhões de reais. Um pouco mais dava todo o déficit que foi reconhecido para o ano de 2016. Segundo essa instituição, essas despesas estão em contas de luz, serviço de limpeza, passagem e aluguel de imóveis, entre outros. Não resolve todos os problemas, mas é uma direção dada nesse momento de crise. Cortar mais profundamente os gastos que não são obrigatórios. Recentemente, o Senado aprovou por unanimidade uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 84, que
que, com a colaboração de todos os senadores, foi aprovada, que agora não pode se criar despesa sem ter a receita assegurada. E também os senadores Paulo Paim, Lazier Martins e eu, com a colaboração da consultoria do Senado Federal, propusemos uma renegociação da dívida dos estados e municípios com a União, mesmo que ela já tenha sido, no ano passado, fruto de uma mudança, mas tentando alterar. A proposta, se aprovada, terá benefícios não só para o Rio Grande do Sul, que é o estado mais endividado, mas para os demais senadores. A matéria está na CCJ, sob o número 561, PLS 561 de 2015. De acordo com a iniciativa, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, divulgado pelo IBGE, passa a ser o único encargo financeiro incidente sobre os valores emprestados, financiados ou refinanciados pelo governo federal às unidades da federação. Além disso, senador Jorge Viana, proíbe a utilização de qualquer outra taxa ou de cobrança de juros sobre valores devidos e é uma forma de acabar com os juros extorsivos que têm sido pagos pelos estados à União. Se for aprovado, o projeto estabelece que a União deve apresentar em 120 dias, a contar da vigência da lei, os valores dos novos saldos devedores, das novas mensalidades, dos prazos restantes para a quitação total da dívida e dos eventuais saldos credores. São, portanto, sugestões legislativas que precisam do suporte e do apoio do governo e também, especialmente, dos senadores. Eu queria, antes de encerrar, dizer que o senador Paulo Paim foi convidado pelas lideranças dos servidores do nosso estado do Rio Grande do Sul para uma reunião na quinta-feira. Se tivermos condições, senador Paulo Paim, estaremos juntos nessa caminhada. Mas, Vossa Excelência, se não tivermos condições, estará nos representando. Com muito prazer, concedo a parte do senador Paulo Paim. Só um minuto, senadora, para dizer que, se caso, tanto a senhora e o senador Lazier, porque as nossas agendas são inúmeras situações no Rio Grande, ou mesmo na bancada, a senhora tem me representado e eu agradeço muito. Que os servidores, aquela comissão que vai esperar a nossa ida, se caso um dos senadores não puder, o que estiver lá, eu me comprometi, porque não vou poder estar no outro dia com Vossa Excelência na Expo Inter e a Vossa Excelência vai me representar. Então, temos esse trabalho conjunto que eu acho que sinaliza a unidade do Rio Grande em cima das grandes causas. Parabéns ao pronunciamento de Vossa Excelência. Eu queria agradecer, senador Paulo Paim, faremos dessa forma e tenho certeza que as lideranças sindicais vão entender exatamente esse espírito colaborativo dos três senadores, que são de três partidos diferentes, mas os três têm o mesmo partido, em defesa do interesse do nosso Estado. Eu só queria, senador Jorge Viana, caros colegas, fazer apenas um último registro, que tive a honra de ser convidada pelo nosso ex-colega aqui, Pedro Tax, agora governador do Mato Grosso, para sábado ter estado com ele lá em Cuiabá, uma cidade quente, uma das mais quentes do Brasil, para a filiação dele ao PSDB. Fui também convidada pelo senador Aécio Neves e lá estavam todos os governadores do PSDB, ele se filiou ao partido. Esse é um ato simbólico, mas eu estava lá para prestigiar um colega senador que está fazendo um trabalho, senador Dahlberg, exemplar. Eu queria saudar também as pessoas que estavam lá. Teve uma figura que é uma figura muito popular lá em Cuiabá, o picolezeiro de Cuiabá. O picolezeiro é uma figura que todo mundo conhece, carrega na sua carteirinha uma foto do Blairo Maggi, então ele adora a política. Ele era a pessoa mais vibrante naquela audiência lá, com bandeirinha, falando do nosso querido senador e agora governador Pedro Tax. Ele criou uma secretaria de transparência e de controle à corrupção. Ele reduziu de 24 para apenas 10 secretarias. E todas as secretarias são profissionalizadas, não tem indicação partidária. E mais ainda, ele cortou em 35% os gastos dos contratos todos que o Estado tem. Não deixou de pagar. E está acertando, com o apoio do Ministério Público e da empreiteira que fez o estádio, que é um elefante branco, estádio da Copa, lá em Cuiabá, ele está acertando um TAC, né, um termo de ajuste de conduta, para com isso dar. Então, ele está pagando os servidores, mas está dando uma demonstração de uma grande habilidade. Queria agradecer o seu Luiz. O seu Luiz é uma figura lá de Cuiabá, senador Jorge Viana, que me disse que tem, seu Luiz, o senhor me deu um cartãozinho, ele tem no quarto dele uma televisão
ligada só para assistir a TV Senado. Então, um abraço para o seu Luiz. Seu Luiz, lá em Cuiabá. Está cheio de gente então, nesse horário. É verdade. Ele sabe de todos, ele perguntou de todos os senadores. Senadora Ana Amélia, a senhora tem uma ideia. Lá no Acre são 2 horas a menos. 2 aqui, meio-dia, 3 horas. Falando nesse horário, o pessoal está na hora do almoço. Aproveitem e atualiza a agenda. Então, o seu Luiz imagina ter uma televisão no quarto só para assistir a TV Senado, lá em Cuiabá. Isso é uma honra, isso é digamos, uma demonstração de cidadania. Pessoas de Sinop, de vários lugares lá do Mato Grosso, e eu queria cumprimentar o senador, nosso governador, Pedro Táxi, pelo discurso que ele fez, um discurso de otimismo, um discurso de um grande, eu diria, de um estadista. Então, muito obrigada, Pedro Táxi, parabéns, que tenhas muito sucesso. É o que nós todos aqui, seus colegas que aprendemos a lhe admirar, desejamos na sua caminhada no Mato Grosso, porque isso é muito bom para o nosso país. A boa governança, a transparência e o combate à corrupção. Muito obrigada, senador, senadores, muito obrigada.